Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com o nosso episódio do História e Tudo Mais. Já estou conectado com o meu amigo José Neto, diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou o Estevão Damascena, falando aqui de Washington, D.C., nos Estados Unidos. E, bom, hoje o nosso assunto vai ser um tanto quanto legal, porque nós vamos tentar fazer uma análise um pouco mais delicada dos assuntos que envolvem esse mundo agora após eleições. Nós tivemos eleições aqui nos Estados Unidos para presidente, com a vitória muito polêmica aqui do presidente eleito John Biden. E no Brasil nós tivemos as eleições municipais, a qual envolveu questões importantes, como, por exemplo, a chegada do PSOL na capital de São Paulo, e indo para o segundo turno com o Bruno Covas. Enfim, você teve também a derrota expressiva dos candidatos bolsonaristas nas urnas. E você teve também a queda de um presidente associado à extrema-direita nos Estados Unidos. Então, a pergunta que fica, eu já quero passar para o meu amigo José Neto, Neto, será que a extrema-direita, ou a direita propriamente dita, apoiada nessas propostas conservadoras que ganhou espaço com o presidente Trump e tem ganhado espaço com o presidente Bolsonaro, será que essa direita perdeu nessas eleições que tivemos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos? Olha, Estevão, eu acredito o seguinte, né? Como os Estados Unidos, ele, para o bem ou para o mal, ele, de alguma maneira, é uma potência que serve de farol para o mundo, que serve de referência para práticas republicanas e democráticas. Essa vitória do Biden é uma vitória muito significativa e que traz muito impacto, sem dúvida alguma, para a periferia do mundo, incluindo aqui, né, eu estou aqui nessa periferia chamada Brasil. Então, você vê que, apesar da extrema-direita, ou como queira chamar a direita do Trump nos Estados Unidos, ter uma forma e o conteúdo, eu acho que a forma ela é muito mais copiada do que o conteúdo na periferia do mundo, né? Em que sentido eu digo isso? A forma da agressividade com a imprensa, a forma do negacionismo, a forma do humor fora de hora, né? Do Exato. chamado não politicamente correto. Então, essa forma é uma forma que foi engendrada por Trump e que ganhou, assim, espaço em vários locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com esse ser que a gente chama de presidente, né? Agora, o conteúdo é totalmente diverso, né? Enquanto Trump ele é um cara nacionalista, enquanto ele é um cara protecionista do mercado, aqui nós temos, na verdade, o reverso, né? É uma caricatura de um nacionalismo em que o presidente ele diz proteger a nação, ele diz que é o Brasil acima de tudo, não sei o quê, mas o que, na verdade, acontece, o que você vê é um ministro da Economia, é uma orientação política pedindo arrego para qualquer país do mundo para investir aqui. Então, eu acho que tanto essa forma e o conteúdo, elas serão alteradas no mundo com essa derrota do Trump. Como eu disse, os Estados Unidos, como sempre sendo, desde a história aí recente, contemporânea, o farol de guia para o mundo, né? Então, sem dúvida alguma, o Bolsonaro ele vai sofrer muito isso, mais ainda, e já sofreu nas eleições municipais. Essa derrota dos bolsonaristas nas eleições municipais, você acha que pode influenciar diretamente na reeleição do presidente Bolsonaro ou da não reeleição dele em 2022? Na nossa história da República contemporânea, desde o regime militar, mas sobretudo na nova República, é como se fossem as eleições municipais uma prévia do que o povo está dizendo em relação ao governo que está lá no Poder Federal, né?
quase como sendo uma aprovação censitária, se é que eu posso dizer esse termo, como se fosse uma aprovação prévia, vamos dizer assim, se aquilo está bom ou não é. Né? Então, foi assim, por exemplo, com Sarney. Né? Se o Sarney estava bem, ele levou o MDB para várias prefeituras, ok? O Fernando Henrique Cardoso cresceu com o PSDB nessas circunstâncias. O PT, né? E aí, ao longo desses 13 anos que eles ficaram no poder, foi uma história de muita, né? E isso aí pode ser até um tema para depois a gente discutir mais sobre isso, né? De coisas até mesmo ilícitas e imorais para serem feitas numa república, mas que de alguma maneira levou o PT para cima. E o que a gente tem agora é um fiasco do Bolsonaro, Estevam, um fiasco. E por que eu digo fiasco aqui do Bolsonaro? Porque todos os candidatos dele nas grandes capitais perderam, todos. E para não bastar, e isso mostra o seu lado assim, mais visceral, o seu lado mais natural, que é o lado das políticas mesquinhas que ele estava acostumado a tratar enquanto era deputado, né? Das coisas pequenas, da verba parlamentar, né? Da emenda parlamentar, de coisas assim que, para um deputado com D maiúsculo, não é muito interessante, mas para um deputado do Centrão, para um deputado do perfil do Bolsonaro, que permaneceu durante 30 anos no poder, que se mete em coisas pequenas. Então, eu vou te dar aqui um dado muito claro. Né? A Val do Açaí, que era lá de Angra dos Reis, ele se meteu na eleição de vereador. Não foi nem só de prefeito, ele indicou vários vereadores. E até a Val do Açaí, que tinha sido denunciada lá pela Folha de São Paulo, por um negócio lá de funcionário fantasma, e ainda em 2018, ela nem chegou perto. E o Bolsonaro indicou ela. Ele chamou ela para Brasília, gravou vídeo com ela, gravou na rede social dele. E o cara, ele não conseguiu nem eleger a sua vereadora num município pequeno, como Angra dos Reis. Então, você vê que realmente está em estado de queda livre. Um colapso. Está em estado de queda livre. Nem vereador ele conseguiu eleger num pequeno município que seria, entre aspas, um município pró ele. E ele não conseguiu. Esse que, para mim, é o grande problema desses líderes, porque eles criaram uma certa esperança na população com seus discursos de que seriam a mudança, de que eles seriam a esperança, de que iriam trazer algo que foi perdido, né? Porque mexe com a psicologia das massas esse tipo de discurso. Só que quando você vai para a prática do dia a dia da administração, sobretudo aqui do Trump, eu acho que o presidente perdeu para ele mesmo. Eu acho que se perdeu em um personagem e a população foi dando conta disso. Você percebe? Por exemplo, aqui agora nessas últimas eleições, vamos pegar 2 estados, Arizona e Geórgia. Arizona e Geórgia são estados historicamente muito associados ao Partido Republicano. Então, assim, não tinha chance, era quase impensável para o Partido Republicano perder nesses 2 estados, nesses 2 colégios eleitorais, que são importantes para um presidente conseguir vir a ser eleito. No entanto, o presidente Trump, devido às suas trapalhadas de alianças políticas, de ir por Twitter e xingar lideranças políticas e, sabe, bater o pé, perdeu nesses 2 estados, tanto na Geórgia quanto na Arizona, e custou caro a eleição. Então, me parece que agora, né, esses líderes estão recebendo um recado das urnas, né, nas eleições em si, do quanto as suas respectivas posturas não foi bem aceita pelo colégio eleitoral ou pela população eleitora. Mas, Neto, outra pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre o que aconteceu em São Paulo, né? Porque nós tivemos um certo protagonismo do PSOL,
porque a ida do Guilherme Boulos ao segundo turno era inesperada, no entanto, ela aconteceu. E você vê esse momento aí, só de o PSOL ter chegado ao segundo turno de uma capital como São Paulo, mostra que a esquerda, né, desse ponto de vista tradicional, porque o PSOL representa ainda uma esquerda um tanto quanto ortodoxa, diferente do PT, será que seria a volta, uma volta do protagonismo dessa esquerda no Brasil? E você acha que pode ganhar força para próximas eleições? Olha, Estevão, o PSOL, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, ele já goza de uma posição, de fato, de alternativa de esquerda ao PT. Agora, o PSOL, e aí eu faço uma crítica aqui pessoal, o PSOL ele teria, de fato, né, a faca e o queijo de representar, sim, uma alternativa de esquerda viável. Porém, eu acho que eles são algum tipo de partido que tem uma boa reminiscência, uma boa lembrança daquilo que o PT foi de bom na década de 80, só que eles também lembram as mesmas falhas, os mesmos vícios. E quando a gente trata de política, e principalmente política da cidade, que é a política real que a gente vive, são políticas com P maiúsculo, tá entendendo, Estevão? São políticas que não podem ser tocadas por pessoas que simplesmente querem trocar lâmpadas, asfaltar rua ou tratar de problemas comezinhos. É que a política ela tem que ser tratada de uma maneira científica, de uma maneira filosófica, de uma maneira conceitual. E há quanto tempo a gente não tem um político no Brasil, na esquerda, que seja esse cara, que seja uma pessoa que esteja preocupada em realmente entender a lógica do funcionamento da democracia, da república, e não simplesmente em ficar falando balela para o povo, e não simplesmente ficar prometendo mundos e fundos para o povo, ou ficar prometendo que no nosso governo ninguém vai roubar, ou vai ficar prometendo que no nosso governo a gente vai fazer isso, que no nosso governo... Eu acho que a política ela precisa ser tirada, né, e purificada desse lamaceiro que nós estamos hoje, não no sentido moral de corrupção apenas, mas no sentido intelectual. Então, eu acho que falta, justamente nesse aspecto, sabe, tocar em assuntos mais fulcrais, mais dimensionais da nossa realidade, essenciais, nevrálgicos da nossa sociedade. Problema referente, por exemplo, à questão da participação das igrejas na interferência dos processos políticos, rediscutir o papel do Exército no Brasil, né? Rediscutir planos de educação que sejam mais profícuos e não transitórios. Então, são coisas, Estevão, que eu acho que tem que ser tocado, mas ninguém está disposto a tocar. Perfeito. Mas, assim, Neto, perfeito. Eu acho que você conseguiu expor alguns vícios que o sistema político acaba criando. Dentre eles é esse ciclo vicioso de promessas, de discursos, de narrativas, mas no limite ninguém está preocupado com o fundamento da política em si, que é justamente criar um bem público, criar uma harmonia do bem público e da administração pública. Porque, veja, Neto, para mim, esse que é a grande crítica que nós temos que fazer à própria democracia enquanto sistema de governo, né? Vamos lembrar aquela frase célebre do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que fala assim: a democracia é o pior dos governos, exceto todos os outros. Porque justamente a necessidade de você politizar a situação, de agradar o teu eleitor, de conseguir votos, você cria esses discursos populistas. Porque, veja, como diria o John Stuart Mill, a prova de você saber se um pudim é bom é você comê-lo, correto? Utilitarismo. Então você pega nos últimos 25 anos a história da política brasileira, vamos pegar a partir do PT, por exemplo.
Você teve uma grande esperança de que o PT conseguiria trazer algumas bandeiras de esquerda vivamente ovacionadas por um setor alto, grande, extenso da população. E você viu o que foi isso na prática. Sim. Catastrófico. Agora, em 2018, nós tivemos também aquele sentimento de euforia da população, de esperança de que estava votando em algo novo, diferente, renovador. No entanto, o resultado tem sido talvez pior do que nós tivemos antes. Percebe? Então, a gente tem que também tentar entender a maneira como a política, como o sistema político funciona, porque, no limite, me parece que amanhã, se o pessoal for eleito, né, a gente vai criar essa esperança, ou pelo menos certos segmentos da esquerda cria essa esperança. Ah, não, a aposta é o Ciro Gomes, ou a aposta é o PSOL. E, no entanto, quando esses caras chegam no poder, quem me garante que eles não vão repetir os mesmos vícios, tanto da direita quanto da esquerda, que vieram antes deles? Então, eu acho que a Sim. política, no Brasil e no mundo hoje, para ela conseguir propor e desempenhar aquilo que deveria, o que deve fazer, ela deve sair dessa questão ideológica partidária. Ela deve fugir disso. O meu sonho, talvez seja uma utopia, eu sempre me considerei um cara muito sonhador, é a gente voltar para um modelo de política, né, baseado nos antigos, né, no que Aristóteles pensou. De pensar a política como um meio para a gente optimizar o nosso espaço, sabe? De melhorar a nossa harmonia, de melhorar o que não está funcionando, de consertar aquilo que não está dando certo. Mas qual é o grande problema do nosso sistema político hoje? As pessoas se esquecem disso ou se utilizam disso para favorecer o seu próprio partido, ou o seu próprio grupo, ou o seu próprio clã, ou sua própria tribo. Nós perdemos essa visão um pouco mais holística da política. E me parece que talvez a solução disso, e parece ter uma certa utopia, a gente repensar como é que funciona o nosso sistema e tentar trazer uma questão muito mais utilitária mesmo, uma questão mais prática do que, e aí eu discordo de você, do que propriamente ideológica. Porque de ideologia, Neto, vamos ser sinceros, o século XX esteve cheio, e olha no que deu. Então eu não quero voltar para essa realidade. Então essa é a minha reflexão. Mas assim, ô Estevão, o ponto que eu assim eu volto a enfocar aqui para você é o seguinte, Estevão. Eu acho que quando o Habermas, né, ele fala que a democracia é o melhor regime político, porque você consegue, através dela, né, criar um consenso na sociedade que vença a melhor ideia com o melhor argumento, eu também concordo. Eu também concordo. O problema que eu acho que há hoje no Brasil, eu não sei como é que também está aí nos Estados Unidos, mas que a opinião média, né, do consenso que a gente pode chamar hoje na sociedade, que é o que está no jornalista da Globo News, que é o que está no Luciano Huck, que é o que está no Moro, que é o que está na Tabata Amaral, que é o que está no um pouquinho do Ciro Gomes, que é o que está também um pouco no ar do Boulos, que é o quê? Ah, não, o governo é para a gente conversar com todos. A proposta política que vem a todo mundo. Né? Que a bandeira política do partido seja uma bandeira branca em que você traz a sua tinta e pinte a bandeira. Essa ideia, que é uma ideia que para mim é ingênua de democracia, que isso sim para mim é utópica, porque ela é impraticável, porque nenhuma democracia ela vai vir vazia de conteúdo, de nada, porque grupos estão em interesse disputando por ela. Você não consegue criar um consenso, né, de você, vou governar para todos, vou fazer assim para todos. O que falta, Estevão, talvez aí é o que você esteja levando para o lado negativo, a palavra ideologia, o que falta é o recorte ideológico de dizer, não, tem limite, não é assim. E que, de alguma maneira, toda a engrenagem dessa nossa vida, desse sistema,
ela te empurra como rolo compressor para você aderir a esse discurso. Vamos conversar com banqueiros e com sem-tetos. Vamos conversar, né, com o Armínio Fraga e vamos conversar com o Joãozinho que mora na rua. E vamos chegar a um consenso. Isso não existe. Isso não existe. Isso que é utopia. A política, Estevão, ela é feita a partir de conflitos, a partir de contrários. Já diria o Hobbes, né, que a política é a extensão da guerra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma mentalidade em vários políticos, em vários comentadores, no Luciano Huck, no Moro, no Boulos, e um monte desses caras que é tipo assim, olha, vamos governar na média para todos. E eu acho que é isso que não pode ter. E talvez você esteja, Estevão, se confundindo quando eu falo ideologia, como sendo uma ideologia de uma forma pronta, engavetada, e que é aquilo ali e não se fala mais nisso. Não é isso que eu estou falando. Quando eu digo ideologia, eu digo do pensamento do seguinte. Por exemplo, na hora de se conversar sobre reforma da Previdência, toda a palavra é déficit, déficit, déficit. Mas e daí? Qual o problema se for déficit? E daí? Né? Qual o problema se for déficit? Mas vai ter que aumentar impostos para a classe rica para poder sustentar. E daí? E daí? Quantos idosos não morrem com 60 e poucos anos porque não tem nem remédio para comprar? Agora vai ser com 70? Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, Estevão, é que tem pontos em que você fala assim, em que Bíblia que está escrito isso? Que não pode ser assim. Né? A Bíblia é liberal, né? Econômicos, eles já empurram para qualquer político esse discurso. Esse é o papel deles. São financiados por eles. Agora, o que não cabe no político, né, dentro dessa mentalidade esquerda que eu estou falando, é acatar isso como sendo a máxima verdade. Aí você vê agora um outro problema para poder situar no plano econômico. Recentemente, você deve estar sabendo que o preço do arroz aumentou de forma drástica, correto? Sim. Em alguns locais duplicou o preço. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pensando assim, será que foi alguma coisa hidráulica? Algum excesso ou falta de chuva? Mas é justamente o contrário. E por que o preço aumentou? Porque o arroz brasileiro está sendo exportado. E o que a gente está tendo que fazer? Importar da Tailândia. Um país do tamanho do Rio de Janeiro vendendo arroz para o Brasil. Não é? A gente não pode fazer nada. A gente não pode criar um mecanismo fiscal. A gente não pode elevar os impostos. A gente não pode exigir, enquanto seres políticos, uma obrigação social dessa classe chamada de agrobusiness. Mas não pode, porque vai mexer, e daí? Mexer com o arroz do trabalhador pode. Fazer com que o trabalhador coma miojo pode. Agora, exigir alguma contribuição para a sociedade não pode dessas classes? Por que não pode? Então, eu acho que essa mentalidade consensual, né, que paira a Globo, que paira o Sérgio Moro, que paira o Luciano Huck, que paira o Dória, essa mentalidade assim, de bom moço, que é para todos, a gente tem que dar um basta nisso. Porque, sem dúvida nenhuma, isso é um elemento muito prejudicial para qualquer democracia que se faça. Fantástico, fantástico, Neto. Infelizmente, nosso tempo já estourou, mas olha, já queria aqui já agradecer a presença do José Neto por ter participado conosco de mais uma transmissão do episódio do História e tudo mais. E é isso aí, pessoal. E a gente volta na próxima vez. Abraço.